Muito bom dia! Que bênção poder ouvir uma palavra dessa com o pastor Edivaldo Dias Casimiro, né? Estava vendo os comentários aqui, eu vi que não foi só eu e Samuel, aqui nosso convidado de hoje, que gostamos do que ele estava falando. Eu e Samuel comentamos aqui de uma frase que ele falou, que chamou a atenção, que fala: as pessoas que mais fizeram aqui na terra foram as pessoas que mais pensaram no céu. Olha que frase para a gente abrir o programa de hoje, que vai falar sobre o tema Deus usa pessoas imperfeitas. Essas pessoas imperfeitas que mais fazem na terra são aquelas que mais pensam no céu. E onde está o seu pensamento hoje? Nas coisas que vêm do alto ou nas coisas dessa terra? Pois é, a Bíblia nos fala disso, né? Eu quero começar dando bom dia, antes de ler o versículo do dia, dando bom dia para você que nos acompanha, agradecer por você abrir a porta da sua casa e termos esse momento juntos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje. E dá um bom dia, fala aí de onde você está falando, que daqui a pouco eu vou ler os comentários. Agora eu quero ler o versículo que inspirou o nosso programa de hoje, que fala assim, está lá em Êxodo 4, de 10 a 13. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha que ousadia que Moisés falou, Senhor. Está em Êxodo 4, 10 a 13. Você também se acha imperfeito, se acha incapaz de levar a palavra do Senhor? Também me acho. Mas e essas pessoas que Deus, quando Deus escolhe, Ele usa quem Ele quiser. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Eu quero dizer para você que essa série de programas agora, nós estamos falando das pessoas que Deus usa. Temos um programa aí com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro sobre Deus usa as pessoas. Aí a gente vai falar sobre Deus usa a música, Deus usa pessoas corajosas, pessoas de todas as idades, pessoas na internet. São vários temas aí durante essa série de programas que a gente vai falar. E hoje a gente vai falar sobre Deus usa pessoas imperfeitas. E para falar sobre isso, nós convidamos nosso querido seminarista Samuel Lopes. Bom dia, Samuel. Bom dia, Lídia. Que esse programa seja um programa abençoador para nossas vidas. Realmente é um tema que devemos falar, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes, desanimados, sem ter forças para fazer, né, o trabalho do Senhor. Mas espero que esse programa nos ajude, nos auxilie a entender mais que, mesmo imperfeitos, Deus nos usa e o trabalho dele é feito. E o nome dele é glorificado, o reino dele tem se expandido e toda honra e glória para ele. E por isso que a gente está aqui, né, amigo? Eu fico pensando assim, cara, às vezes eu estou aqui, eu fico pensando, meu Deus, como que eu estou aqui levando a palavra do Senhor? Não sei se você pensa isso quando você prega, às vezes o Samuel é futuro pastor, né, seminarista, mas isso passa na nossa cabeça, né, Samuel? Que nem passa, Moisés falou, passa né? mesmo. E uma coisa interessante, Lídia, é que eu sempre fugi, desde a minha vida toda eu fugia. Eu lembro, na época que meu pai estava pastoreando uma igreja lá numa cidadezinha do interior da Paraíba, e um dia, um domingo, quem ia dirigir o culto, fazer toda a programação do culto, era as crianças. Uhum. E eu lembro que eu não preguei. Eu não queria pregar. Isso não é para mim. Aí eu fiquei responsável pelo louvor. Eu era criança. Eu tinha aqui eu já era adolescente, né? Sim. Uns 12, 13 anos, mais ou menos. Acho que menos um pouco. Uns 12 anos. E aí eu toquei. Eu fiz o louvor, tudo bonitinho. Só que a pregação não ficou para mim. É minha irmã que pregou no dia. Olha só. E interessante que eu sempre corri. Sempre corri mesmo. E ele queria que você pregasse. E aí, quando você tem ideia, eu fiz o meu curso superior em marketing. Estava terminando ele, na verdade. E aí eu senti para fazer seminário. Olha só. Mas a percepção do seminário não era para ser pregador, ser pastor.
A percepção minha para o seminário, até conversando lá na Paraíba ainda, né, com o pastor da igreja que eu estava fazendo parte, e eu falando com ele, olha, eu quero fazer seminário, não é porque eu quero ser pastor, não. Isso aí, longe de mim. O que eu quero fazer seminário para eu ensinar as coisas certas, porque tem tanta legal. gente ensinando a coisa errada. Então eu quero ser pelo menos um dos que tente ensinar coisas certas para as pessoas, coisas bíblicas, não apenas achismos. Interessante que no caso dele foi a mesma coisa. Olha só. Ele entrou no seminário para aprender, para se esmerar, para ensinar. E ele não pensava também no ministério. E aí até ele deu uma risada no dia, e eu não entendia por que ele estava rindo, né? Mas foi por conta disso, né? Que no caso dele foi a mesma coisa. E aí, ao passar do seminário, eu fui entendendo de fato que era um chamamento da parte de Deus para mim ser pastor, e com fé em Deus, vamos lá. E você vê a similaridade com como quando Deus atrai, né? Da soberania de Deus. Quando Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita, Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar, né? E Exatamente. é muito exatamente. forte A gente isso. olha, por exemplo, o profeta Jeremias, né? Ele fala que ele foi chamado desde o ventre, né? O texto vai relatar, né? E o texto vai relatar também que ele não queria falar, mas algo dentro dele impelia ele, Olha. Impulsionava ele a falar as palavras do Senhor para o povo. Porque não eram palavras bonitas, né, agradáveis. Era a palavra de juízo que Deus estava dando para o povo de Israel naquele período. E ele não queria. Ele não queria ele dar essas palavras. Porque quem quer dar uma notícia má? Ninguém, Exatamente. ruim, né? Ninguém quer dar. A gente fala que ele é o profeta chorão, mas às vezes a pessoa fala sem entender o contexto que ele estava vivendo, né? Era um contexto muito complicado, muito complicado. Chegou ao ponto de o profeta falar assim, olha, o rei se entrega para Nabucodonosor, que ninguém vai morrer e tal. Se entrega, cumpre o juízo que Deus tem para a vida do povo de Israel e para a sua vida, e ninguém vai sofrer dano. Mas ele tinha um monte de profetas falsos, e eles falaram, não, que isso, não vai acontecer isso não, tal, e foi... Mas ele foi um profeta em que a ele foi impelido, foi chamado para falar notícias que não eram tão agradáveis aos ouvidos das pessoas, né? Olha aí. Mas ele também não conseguia não fazê-lo, porque quando Deus chama, ele funciona, ele direciona, faz, né? e pessoas imperfeitas. E por que será, Samuel? Vamos lá, vamos no ponto. Eu quero também ver quem está. Eu quero dar bom dia aqui. Vamos dar bom dia antes para as pessoas que estão aqui. A Delva está sempre com a gente. A Cleonice deu bom dia. A Ruth Sobrinho, bom dia, Lídia. Deus abençoe esse programa. Amém, Ruth. Que Deus possa falar aos nossos corações. A Elisângela falou, pastor Erival, sendo muito amado do Senhor, uma voz que clama a palavra do Senhor nesses tempos que estamos vivendo, é verdade. A Nicinha, que bênção, irmã, que palavra linda. É quem mais fez aqui na terra, quem está pensando no céu, é verdade, uma bênção essa frase, né? O Samuel que destacou ela. Delva Souza, bom dia, Lídia, presbítero Samuel, a presbítero é o seminarista, quem sabe, né? É pastor, futuro pastor. Pastor é presbítero, né? Então... do Pará, Samuel. Pastor é presbítero é quase mesmo. O pastor é o presbítero docente, né? O presbítero do ensino, isso, então é presbítero também. Quem sabe, né, gente? A Maria Lúcia, que texto lindo, quantas vezes nos sentimos incapazes, é verdade. A Nicinha, bom dia, Lídia, a paz do Senhor, eu sou de Fátima, distrito de Flores, Pernambuco. Olha que legal. Lucinéia, Graça e Paz, de Alto do Paraíso, Rondônia. É Rondônia ou Roraima? Rondônia ou Roraima? Agora não sei, fiquei em dúvida. Delva, amo devocional com o irmão Samuel, é muito bom, sinto muito reconfortada. Vou te falar que eu amo também. Obrigado, Deus fala aos corações. Para quem não sabe, ele faz o devocional antes do programa IPP, das pessoas que trazem a palavra aí, né, Samuel? Na quarta. Na quarta-feira. Então, antes do Manhã IPP, Samuel traz um devocional para a gente. A Verônica também, que Deus abençoe o programa e o nosso querido Samuel, amém. Essa é minha sogra. Ai, sogra, que linda, um beijo, Verônica. A Josiane de Roma, é isso? Bom dia, Lídia, presbítero Samuel. A Rita, bom dia, minha mãezinha amada. Vamos lá, Samuel, que bênção. Por que Deus decidiu usar as pessoas imperfeitas? Lídia, é uma ótima pergunta. Né? E a resposta é um pouco simples, né? Lídia, após a queda no Éden, nenhum homem é perfeito mais.
O pecado, ele agiu de forma completa na vida do homem, né? Tanto fisicamente, psicologicamente. Então, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Então, se for para responder de forma simplória, é porque não existe nenhum homem perfeito. Né? Não existe nenhum homem perfeito. E a Bíblia vai, de fato, claramente apontar que nós nascemos em pecado, né? Eu sempre, falando lá na congregação do aprisco, falando sobre o pecado, né? E por que nós pecamos também. E eu falando sobre um governante. Se um governante tomar uma postura errada com outro país, não só o governante sofre, mas todo o país sofre. E foi a mesma coisa com Adão. Né? Adão era o representante do homem. Então, por ele ser o representante do homem, ele sofreu, todos os homens sofreram também. Porque um homem pecou, todos pecaram juntos. Então, até o salmista vai no Salmo 51:5, né? O salmo quando ele escreve, depois que ele faz comete adultério lá com a Betseba. Isso, exatamente. Ele fala o seguinte, no versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Ele entendia, e a Bíblia vai ressaltar isso, que o homem é pecador desde sua meninice. Né? Deus, depois do dilúvio, vai apontar isso, né? O coração do homem é mau desde a sua meninice, da sua pequenez, né? Quando é pequeno. Então, a resposta que nós podemos dar de forma simples é que nenhum homem é perfeito, não existe um homem perfeito aqui na Terra. Interessante que, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver homens que foram extremamente usados por Deus, mas que foram muito pecadores. Pecaram muito. E isso me apresenta uma coisa interessante, e até apologético. Se a Bíblia, de fato, fosse uma mentira, ele não esconderia as coisas ruins que aconteceram com o povo de Deus. Não é verdade? Boa. Não existe lógica humana para falar assim, olha, é que é perfeito, é que muda, que tal, e aponta os defeitos das pessoas. Então, é uma forma que a gente entende que a Bíblia, de fato, tem credibilidade, porque ela não esconde nada. Ela, de fato, prega a verdade. Né? A verdade. Exatamente. Tanto é que tem resposta para tudo na Bíblia, né, Samuel? Infelizmente, tem pessoas que tentam reverter o mal, sempre fez isso desde o deserto. O próprio Satanás tentou distorcer a Bíblia, falando, não fala isso. Exatamente. Infelizmente, tem pessoas querendo distorcer, mas quando a gente olha com a motivação correta do coração, a gente vê que tem resposta para tudo, né? Exatamente. Todos os problemas da vida. E a gente olha, por exemplo, a vida de Abraão. Ele é considerado o pai da fé. Mas lembra o que aconteceu com relação a ele e a sua esposa, Sara, né? Complicado, né? Ele teve medo do faraó e falou, não, avisa para lá que você é minha irmã, que ele vai ser benevolente comigo. Entendeu? Agiu com medo, com descrédito com relação ao próprio Deus também, né? A gente olha a própria vida do rei Davi. O rei Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Abraão foi chamado amigo de Deus. O rei Davi, ele foi um homem realmente segundo o coração de Deus, mas a gente olha a vida dele, por exemplo, com esse adultério. E a gente olha a vida dele como pai. Ele deixou muito a desejar como pai. Mas interessante que Deus não deixou de utilizá-lo para os seus propósitos. Então, a Bíblia vai nos apontar vários homens que foram imperfeitos, mas que foram muito usados por Deus. O caso de Pedro no Novo Testamento. Pedro tinha um temperamento explosivo, ele era impulsivo. A gente olha assim, Pedro, Lídia, até parece que ele não pensava antes de agir. Impulsivo, né? Impulsivo demais. Eu conheço. Mas ele foi chamado para ser discípulo, para ser apóstolo. Então, para de fato liderar a igreja ali em Jerusalém. Mas homens que tinham suas limitações, que tinham seus erros imperfeitos, mas usados poderosamente nas mãos de Deus. E é interessante, né, Samuel, que essas histórias, a gente tem que olhar para essas histórias não para dizer, fulano fez também, eu posso fazer, não. É para avaliar o coração de como eles foram tementes ao Senhor e quando se deram por conta e se arrependeram e voltaram para o Senhor, né, muda, a gente vê uma história de conversão verdadeira e genuína, diferente dos que não se arrependeram, né? Que chegaram a se enforcar, né, Judas, enfim, que
Exatamente. A gente olha o próprio Paulo, né, Paulo. ensinando a Tito como seria o perfil de um presbítero, né? É. Ele fala que, olha, existem homens aí que até exercem liderança, mas eles só falam que existe Deus de boca, porque as suas ações negam que Deus existe. E até um autor escreveu um livro, né, O Cristão Ateu, que crê em Deus, mas suas atitudes demonstram que ele não crê. Então, realmente existem homens com nesse sentido, né, que às vezes querem utilizar desse argumento que não é perfeito para continuar em seu pecado, para continuar vivendo de forma a desagradar a Deus. E, de fato, esses homens... E tem consequências sérias quando não alinha, quando não se arrepende, quando não volta para o Senhor. Davi voltou para o Senhor, quando ele se deu por conta... E Deus fala ao coração, né? Interessante que Natan, né, o profeta, teve coragem, né, de chegar para ele, olha... Ele conta, Natan foi... uma parábola, né? Ele fala assim, olha, tá vendo? Existe um homem que tinha várias ovelhas e só tinha uma. E esse homem tomou... O que eu faço com esse homem? E esse homem deve ser julgado. Esse homem é o Senhor. Aí cai a ficha, né? Cai a ficha. Se fosse outro rei, Lídia, ele mandaria calar Natan e matar Natan. Mas como ele tinha o coração... Exatamente. A mente lá no céu, que nem o pastor Arival falou antes, né? Ele pensava nas coisas do alto, né? Exatamente. Eu pequei contra o meu Deus. E aí o arrependimento foi tão forte, tão forte, tão forte, que a gente vê lá no Salmo 51, né? Exatamente. É o Salmo 51 Salmo que ele 51, arrepende. que ele conta toda essa trajetória e se arrepende, né? Ele fala assim, e por isso que eu citei esse texto, né? Que ele externa que o homem, ele é pecador desde que nasce. E pecador no sentido de errar mesmo, fazer as coisas erradas, errar o alvo, né? Errar o que o Deus manda fazer A, a pessoa faz B, isso aí é na natureza do homem, né? E a gente se identifica muito nisso, porque nós somos muito pecadores, e todo dia, né, Samuel, se a gente for olhar, a gente vê a nossa incapacidade, mas isso tem um lado... bom também que Deus usa essas pessoas, porque quando a gente vê isso, eu queria te perguntar nesse lado bom de Deus usar as pessoas imperfeitas, assim, qual a boa notícia disso, né? E como a gente pode se alegrar nesse fato que Deus usa. Tem uma frase que diz o seguinte, olha, Deus escolhe homens imperfeitos para o seu plano perfeito, e dentro desse plano perfeito nos aperfeiçoa. Olha que coisa linda. Deus usa homens imperfeitos para o seu plano perfeito. E dentro desse plano nos aperfeiçoa. Olha que coisa linda. Imaginem só, Lídia, se Deus não utilizasse homens imperfeitos. Meu Deus. Provavelmente nós não estaríamos aqui conversando. Certeza que não, Samuel. Certeza que não. Entendeu? Porque as pessoas não veem a gente assim, se vissem, né, os defeitos da gente. Exatamente. Vamos imaginar se Deus não utilizasse homens como Paulo na sua obra missionária. Quantas igrejas não seriam alcançadas, né? Se não utilizasse, por exemplo, homens corajosos como Jeremias, né, para anunciar o juízo de Deus para aquele povo, para o povo incrédulo, para o povo de coração duro, para o povo idólatra. Eles não tiveram desculpas, porque foram orientados, foram avisados do que viria, entendeu? E com relação a Paulo, por exemplo, a gente não teria, das 27 cartas, a gente não teria 13. Meu Deus, eu estava pensando nisso, cara. Não teria 13. E quando eu falo isso, Lídia, não é que eu quero ressaltar o mérito para o homem em si. O mérito não é do homem, entendeu? É isso que quando essa frase vai dizer, né, que ele nos aperfeiçoa nesse plano perfeito. Isso. A frase não é para ressaltar a importância do homem, porque infelizmente, Lídia, muitas vezes muitas pessoas estão nesse mesmo sentido, né? Assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou. Eu sou muito altivo, eu consigo lidar com todas as situações que vêm nas minhas mãos e tal. É verdade. E o mérito não é do homem em si. O mérito é do próprio Deus que chama, e foi a frase que você disse no começo, né? Usando o texto lá de, salvo engano, Filipenses ou Efésios. Você falando que Deus exerce do Moisés? Em nós, tanto querer como executar. Tanto querer como realizar, exatamente. Então, o mérito é do próprio Deus que nos chama. Porque além de chamar, ele nos capacita. Porque a capacidade não está no homem. A capacidade não está no homem, Lídia.
E isso me faz lembrar de uma frase de um pastor amigo meu, chamado pastor Sandro Paiva. Ele é pastor hoje na congregacional lá em Patos. Ele falava sempre assim com a gente, né? Se eu fizer uma coisa de bom, o mérito não é meu, o mérito é de Deus. Mas se eu fizer uma coisa de ruim, esse mérito é meu mesmo. Não se preocupa que a culpa é minha. E é desse jeito, né, Samuel? Exatamente. Mas essa é a consciência que nós devemos ter com relação ao cristianismo, com relação a estar trabalhando na obra de Deus. E tem uma coisa interessante que você falou de Paulo, você falou dessa frase agora, você falou, tem o Ego Transformado, um livrinho bem pequenininho do Timothy Keller, que ele fala de Paulo, e ele fala, acho que interessante isso, que também quando a gente percebe a nossa incapacidade, porque tem gente que é perfeccionista, e a gente estava falando disso outro tempo aqui, e a gente chegou nessa conclusão, como foi bonito que Deus revelou para a gente através da palavra. Paulo, ele não se julgava nem ser bom pelo que ele fazia, e nem ser ruim pelo que as coisas que ele era incapaz, porque ele não se colocava no lugar de juiz. Timothy Keller fala isso no Ego Transformado. Ele não se colocava mais no lugar de juiz, porque Jesus já foi o nosso Salvador e ele que nos justificou, né? Então, como é que eu vou dizer o que eu faço não está bom ainda, se o que Deus tem feito através de nós muitas vezes é bom? Então, às vezes a gente nos julga, nós queremos ser perfeitos, né? Sou exigente, sou perfeccionista. Isso também é um pecado, né? Porque Deus faz coisas boas através, não deixa a gente saber, né? Graças a Deus, porque o mérito é dele. Mas ele faz coisas boas. Então, às vezes, até a busca pelo perfeccionismo é uma coisa que não é legal. Exatamente. Né? Os extremos. Olha o próprio pastor Hernandes falando sobre Jó, né? Sim. Jó, Deus o fez o juiz, né? Deus o fez. É juiz ou advogado? Advogado. De que deixa de ser uma espécie de juiz, né? Deus o faz de advogado, olha, defendendo a causa do evangelho, né? Deixa ele agir. Interessante. E o Jó não sabia, né? O Jó não tinha essa consciência, mas Deus agia. Olá. Interessante que, e aí voltando para a questão do realmente o homem não é bom. Sim. O próprio Jesus ressalta isso para o jovem rico. Quando o jovem rico vai falar o seguinte, olha, bom mestre, como eu poderia herdar a vida eterna? Ele fala assim, olha, por que me chamas bom? Só existe um bom, Deus. Uau. Nós não somos bons. Então, tira esse mérito do coração. Como homem ali, né? Mesmo ele sendo perfeito, né? Isso. Eu falo assim, eu entendo aquele texto no sentido mais abrangente, né? Sim. No sentido mais abrangente, o Deus triuno. Mas o que Jesus queria ressaltar para aquele homem, falou, opa, calma, não é assim não. Você quer a vida eterna? Então vamos lá, vamos conversar. Vamos chegar aqui e vamos bater um papo aqui sobre esse tema. E, de fato, o nosso amigo ali, o jovem rico, saiu triste, né? Porque o seu coração não estava a motivação correta, estava as suas próprias riquezas, né? Cara, e como isso acontece, né? Exatamente. Eu lembro, vou até abrir aqui, mas na época da minha conversão eu falava, não vou largar isso tudo porque eu vou ter que ficar sem fazer isso e fazer aquilo, e que misericórdia de mim. Quando Deus me atraiu, eu lembro da minha frase até hoje, eu falei, tô indo para nunca mais voltar, porque experimenta uma graça, uma coisa que ele parece que bota no coração lá, ele que nos atrai com cordas de amor, né? Mas é interessante que quem sente esse chamado, né, não é irresistível, mas a gente tende a falar, a não querer largar os nossos ídolos do coração. Exatamente, né? Exatamente. E isso gera uma esperança em mim e também nos nossos espectadores. Espectadores. É verdade. Porque se Deus utiliza homens imperfeitos como o Paulo, o Pedro, o Jeremias e tantos outros, né? Ele também pode nos usar, e como já nos usa. Amém. A gente olha na história do cristianismo, tantos homens e mulheres corajosas que entenderam que a sua própria vida era de Deus, do Deus Altíssimo, e de fato entregaram sua vida à morte para a expansão do Evangelho. A gente olha os primeiros séculos do cristianismo e da história da humanidade, pessoas morrendo e não abriram mão do Evangelho. Isso. Pessoas que, de fato, a gente olha homens como Jonathan Edwards, a gente olha homens como Calvino, como tantos outros, sabe? Os próprios reformadores, o Zwinglio, a gente olha a vida do Lutero, homens corajosos, imperfeitos, mas que entenderam a responsabilidade,
a sua responsabilidade no reino, na expansão do reino, em ensinar as coisas corretas. E eu vejo isso como uma fagulha de esperança para mim. Isso, Samuel, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, e você falou no começo dessa resposta que Deus nos usa, e não é porque a gente está aqui num canal com pessoas ouvindo, porque aí pode pensar alguém que está em casa assim, né, mas no canal, os dons e talentos, parece que é fácil encontrar os dons e talentos, sim, a gente já vai falar sobre isso, mas eu queria falar para quem está nos assistindo que as pessoas sempre são referência para alguém. Você que está nos assistindo sempre é referência para alguém e sempre está cheio de oportunidades, né, de espalhar a palavra de Deus. Deus dá essa oportunidade, né? Quantos missionários estão em campo que não tem uma câmera na frente, não tem um canal transmitindo e estão lá sendo tremendamente usados? Exatamente. Né? E aí isso também me faz lembrar o que Jesus fala em Mateus, né? Ele nos chama de sal, isso, nos chama de luz. E aí ressaltando o sal, ele age de forma secreta. Olha, coisa linda, gente. O sal, ele não age para todo mundo ver. Olha lá. E às vezes, o trabalho de alguém que não está sendo visto, não está sendo dado holofotes, é muito mais importante do que uma pessoa que está na mídia. É verdade. Do que uma pessoa que está sendo vista e ouvida por muitos. É verdade. Eu olho o exemplo de Filipe e o eunuco. Olha lá. Deus tira o Filipe de uma grande colheita de Samaria, porque o texto lá em Atos 8 vai nos apontar que muitas pessoas estavam querendo escutar Filipe. Muitas pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus conduz esse homem para o deserto, para evangelizar para uma só pessoa. Olha isso! Então, isso me ensina, sabe, Lídia, a falar que nenhum trabalho no reino de Deus é vão. Não. Nenhum trabalho no reino de Deus é insignificante. Nenhum trabalho no reino de Deus é menos importante ou então até desnecessário. Não. Isso. Todo trabalho no reino de Deus é importante. Porque, e Paulo vai falar sobre isso, a gente falou um pouquinho mais na frente, né? Cada um tem a sua importância dentro do corpo de Cristo. E o seu trabalho é, sim, importante, essencial. É por isso que eu não me contento com pessoas que só vivem em bancos sentados. Só absorvendo conteúdo sem fazer nada para o reino. Porque a gente vai ver mais na frente, mas todo mundo tem pelo menos um dom. Olha aí. Todo mundo tem pelo menos um dom. Ninguém tem desculpa de falar assim, eu não consigo, não sei trabalhar no reino. Marca essa página, gente. Cada um tem um dom. Isso é verdade, Samuel. Isso é muito verdade. E tem uma coisa interessante, Samuel, que quando, por exemplo, eu até falei, né, de quando Deus me chamou, e aí a gente pensa que a gente precisa se arrumar antes, né? Tipo, Deus chamou, eu ouvi o chamado, mas espera aí, eu não vou fazer porque eu tenho que arrumar esse pecado, eu tenho que arrumar isso. Não, eu estou vivendo dessa forma. A gente pensa que precisa se arrumar antes, arrumar a casa, arrumar tudo. E qual é o erro, qual é o perigo disso e qual é o benefício disso? Tem algum, se tiver algum, né? Eu creio, Lídia, que essa seja a maior desculpa que as pessoas utilizam, né, que nós utilizamos para não trabalhar na obra de Deus. Moisés, como você leu aí o texto em Êxodo 4, ele tentou se justificar a Deus, né? E Deus o separou para libertar o povo, para libertar o povo dele. Deus separou, você vai fazer um trabalho para mim. Só que o que ele fala, né, lá, né? Ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora, que falastes do teu servo. Não consigo falar bem. Interessante, Lídia, que ele se justifica a Deus. Olha, eu não consigo. Eu não tenho jeito de fazer isso. Eu não tenho a forma correta de fazer isso. É como se Deus ele fala assim, olha, peça que outro faça. Eu não estou preparado para fazer isso. E ele fala isso lá, né? No verso 13 do capítulo 10. Ele responde o seguinte: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Envie outra pessoa. Menos a mim. Menos a mim. Gente. Eu não quero, não. Lídia, quantas e quantas pessoas estão usando a mesma desculpa para Deus hoje? É verdade. Envia outra pessoa, Deus. Eu não quero fazer isso. A gente olha Neemias. E de tantas formas a gente fala isso, né, Samuel? A gente olha Neemias. Neemias orava
para Deus levantar alguém para ser usado para o benefício do povo de Israel. E a gente percebe no texto que Deus chama esse mesmo homem, Neemias, né? Deus chama esse mesmo homem para fazer o trabalho que ele estava pedindo para alguém que fizesse. Olha como é sensacional. Ele se preocupou com o povo, ele viu, realmente, nós estamos em pecado, o povo está em pecado, mas precisa de uma restauração. Deus nos abençoe. Levanta alguém, e Deus levanta ele mesmo, que estava pedindo por alguém. E às vezes, isso acontece com a gente, Lídia. Nós pedimos a Deus, olha, Deus, levanta alguém para fazer, mas às vezes é nós mesmos que temos que fazer. Eu ouvi um pregador falando uma vez sobre isso, que aquilo que mais incomoda você, às vezes você está sendo chamado para fazer aquilo. Exatamente. Né? Na igreja, às vezes, está precisando de alguém para aquela... Exatamente. E às vezes eu acho que essa é a maior desculpa, né? Eu não estou preparado, eu não sou o bom o suficiente, aquela pessoa está mais preparada, aquela pessoa é melhor do que eu, ela fala melhor, ela age melhor, ela sabe lidar com pessoas de forma mais efetiva do que eu não consigo lidar com gente, penso num povo difícil, e às vezes a gente fica colocando desculpas e mais desculpas, e mais desculpas, e mais desculpas, mas nós não podemos fazer isso. Deus aqui vai orientar, não, vá que eu vou te falar o que você vai falar. Olha isso, Deus precisa falar. Você vai ser a minha boca, vá, fale, vá a Arão e converse com ele, e eu vou falar para você vai falar para Arão, e Arão vai falar para o povo. O trabalho do reino de Deus, ele é feito, independentemente se somos separados ou não, porque Deus, ele capacita o homem. Ele capacita o seu povo a fazer e a cumprir os seus propósitos. E isso deve estar bem claro no nosso coração, Lídia, que nós realmente não somos preparados para fazer. Nós realmente não temos o trejeito, sabe, toda a desenvoltura para fazer, mas quem capacita é o próprio Espírito Santo. É verdade. E quando a gente entende isso e se coloca com humildade diante do Senhor, a gente vê, somos espectadores do que Ele começa a fazer, né, Samuel? Assim, tanto no corpo, né, de Cristo, com todas as funções andando junto, assim, né? Exatamente, exatamente. E aí uma coisa que eu ressalto se você está usando dessa desculpa, mas você está em pecado. Não estou pronto, não estou preparado. Você precisa se consertar com Deus. Você precisa abrir seu coração, rasgar seu coração diante de Deus e falar: Deus, me perdoe pela minha negligência em não estar trabalhando para o seu reino. Interessante, Lídia, que nesse período de pandemia, eu creio que são os momentos mais importantes que a igreja tem que se levantar. E eu achei muito, muito, muito legal o que o pastor Arival falou ontem. Não é questão política, não. É porque a igreja precisa estar aberta para atender o povo. O povo está precisando, o povo tá querendo se matar, está se suicidar, está precisando de alimento, tal. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, porque é o povo de Deus, é a menina dos olhos de Deus, a gente tem que cuidar desse povo. É verdade. Irmão, Lídia, quantas e quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor? O que nós estamos fazendo para que essa pessoa seja amenizado o sofrimento dessa pessoa? É verdade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo para a igreja de Éfeso, vai falar o seguinte: olha, nós fomos chamados para as boas obras. Não é que nós vamos fazer as boas obras para serem salvos, mas é porque já somos salvos. É verdade. Pessoas estão sofrendo, e a igreja tem que se levantar, sim, para fazer o seu trabalho, para cuidar do povo, para cuidar do seu próximo. Esse é o trabalho nosso. E a gente não tem desculpa para não dar. Eu não sei cuidar do povo. Não, é só você ir lá falar, levar um alimento, levar uma palavra de conforto e pronto, orar com a pessoa. E aí me lembra a frase que você começou o programa, que fala que Deus usa pessoas imperfeitas para o plano perfeito, e nesse plano Ele vai nos aperfeiçoando, né? É interessante que a gente vai mudando a nossa vida, né? Exatamente. Vai nos aperfeiçoando. Às vezes tem coisas que é para acontecer na vida de alguém que não está acontecendo ainda, às vezes é porque nem está botando a mão na obra, na massa, né? Na obra de Deus, né? É muito louco isso. Fica a dica de hoje para nós, né? Começar por nós. Samuel, tem mais perguntas, tem mais coisas interessantíssimas para a gente falar, até sobre dons e talentos. Calma aí, marca essa página, que antes eu quero dar um recado para quem está em casa, e eu vou falar com você agora um recado muito bom. Vamos lá. Olha só, o que eu quero apresentar para você é algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da
Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente que você trabalha ou mora ou desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas de melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. Então essa é a nossa dica para você se inspirar, para você transformar, para você decorar. Use Quali Vinil. E a gente está aqui falando disso com propriedade, porque os estúdios da IPP-TV foram pintadas com tintas da Quali Vinil. Nossos irmãos cristãos que nos abençoaram aí com esse conforto, essa alegria. Tá muito gostoso. Todo mundo que entra aqui fala, nossa, que gostoso. É aí, ó. Qualidade, conforto e essa sensação gostosa que só um produto de qualidade e a motivação correta do coração pode dar. Vamos voltar lá falando de Deus usa pessoas imperfeitas, né, Samuel? E Samuel, falando de dons e talentos, né? Mas vem cá, até a gente falou do problema dessa visão, né? De achar que não está com a casa arrumada, enfim. E agora, queria te perguntar, como que Deus nos usa, Samuel? Porque, boa pergunta, né? Boa e ampla, bem complexa. Boa pergunta, Lídia, boa pergunta. Paulo, no Novo Testamento, vai escrever pelo menos em 5 momentos alguns dons que Deus nos usa, né? Que Deus concede ao seu povo. Ele fala lá tanto em Efésios, como em Coríntios e também como no livro de Romanos, né? Interessante que eu vou ler o texto lá em Coríntios, de Romanos, mas eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Coríntios. É interessante que Paulo vai falar que a igreja de Coríntios tinha todos os dons. Mas, se nós formos analisar, a igreja de Coríntios foi uma das igrejas mais problemáticas, se não a mais problemática do Novo Testamento, né? A igreja de Coríntios. E quando ele escreve o capítulo 12 de Coríntios, o objetivo de Paulo é apontar a diversidade dos dons, né, no corpo. Sim. Interessante que a igreja estava dando tanta ênfase a línguas, né, a essa parte carismática, e estava esquecendo dos dons mais importantes. Sim. Né? Dos dons mais importantes. E, infelizmente, acontece hoje em dia, né? Eu fico triste. É verdade, Samuel. Tem um amigo do meu pai, amigo de infância do meu pai. De infância, não. Amigo desde a adolescência, assim, para velho agora. Uhum. E ele não era pastor porque ele não falava em línguas, por exemplo. Meu Deus. Então, as pessoas às vezes dão ênfase em alguns dons que não tem E aí Paulo vai ressaltar isso tão importante quanto o dom, por exemplo, da pregação, do ensino. E Paulo está querendo fazer um levantamento aqui de, olha, a diversidade do corpo ela é importante, porque todos os dons são importantes. Todos os dons são importantes. E a diversidade, não a divergência, né? A diversidade estraga, como exatamente, foi em Coríntios, a diversidade, né? Porque todos os dons têm um propósito, uma boa finalidade, que é a edificação do próprio corpo. Paulo vai ressaltar isso lá em 1 Coríntios 12. E interessante que o pastor Hernandes vai apontar uma tríplice natureza dos dons. Primeiro, o dom é espiritual, o dom espiritual procede de Deus. Então, ninguém pode dar dons para as pessoas. E existem alguns ditos pastores que querem, olha, eu vou dar o dom aqui da cura para você, o dom daquilo. Não. Te passar o dom. Quem procede de Deus, esses dons. Vem da parte de Deus. Então, o dom espiritual de Deus. Segunda natureza do dom os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. O dom é diaconia, é para o serviço. Então, às vezes, olha como eu prego legal, prego bem, tal. E não é para isso. O dom é para servir o outro. Se nós entendermos que o dom que nós temos é para servir o meu próximo, aí eu estou realmente com a motivação correta em fazê-lo, em utilizá-lo. Mas se não foi para isso, você está fazendo errado. E a terceira natureza a finalidade do dom, é a realização de uma obra e a ajuda concreta a alguém. Olá. De fato, alguém será abençoado.
E ele citando todos os dons, o dom de línguas é o único que não é benefício para o próximo, mas é um auto-benefício, né, que Paulo vai ressaltar lá. Uhum. Então, às vezes, a gente dá uma ênfase em um dom que a gente precisa rever um Olha pouquinho. Eu não estou tirando a isso. importância do dom, Uhum. mas eu estou falando que, às vezes, nós supervalorizamos um dom e, às vezes, esse dom aponta ou não para aquela pessoa se ela é espiritual. E, às vezes, não. Às vezes Porque não. o problema de Paulo aqui com relação à igreja de Coríntios é que ela falava muito línguas, mas não era espiritual, porque era uma igreja carnal. Olha só. Então, lá, né? E tá na Bíblia isso aqui é 1 Coríntios. É para 1 falar Coríntios, pra gente capítulo, mesmo, né? o Fala, livro Deus. todo, ele vai puxar um pouquinho e cobrar da igreja de Coríntios, porque a igreja ele plantou, né? Então ele tinha autoridade para poder falar e realmente orientar. Não é assim, tem que fazer daquele outro jeito, total. E o meu propósito não é ressaltar dom por dom, sabe? Uhum. Mas eu quero ler o versículo lá em Romanos 12. Ai, por favor. E falar um pouquinho sobre esses dons. Eu quero ler a partir do 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu queria ressaltar aqui, Lídia, pelo menos 3 dons que às vezes a gente esquece. Primeiro dom aqui, aquele dom de exortar, né? De exortar no sentido de não apenas de reclamar com aquela pessoa, mas também de consolar, né? Isso. E o que tem que fazer como? Com dedicação. O outro dom, contribui. O dom de contribuição. Que contribua com liberalidade. Não, olha como eu sou bom que eu estou dando dinheiro, né? Exatamente. E o que preside com diligência. E o outro dom que eu queria ressaltar, misericórdia. Olha só. Faça com quê? Com alegria. Lídia, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a empatia. É verdade, é verdade. Sabe? O mundo está pregando tanto individualismo que eu fico triste de ver pessoas que não se colocam no lugar do outro, que não agem com misericórdia na vida do outro. Às vezes essa pessoa julga ser bom demais e ora como aquele fariseu, né? Deus, ainda bem que eu não sou como esse publicano. E não age com misericórdia. É verdade. E além desses dons, existem vários outros dons que Deus tem concedido ao seu povo. A gente tem que, de fato, é como a frase do pastor Ival, né? Pensar mais nas coisas do alto. Mateus, Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, olha, você não pode servir 2 senhores. Ou é mamon, ou é servir a Deus. E aí ele termina esse capítulo falando que buscai primeiro as coisas que vêm de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais, e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos tanto o que vem de nós mesmos aqui na Terra, queremos crescer financeiramente, queremos ser melhores, né? Queremos ser bons no nosso trabalho, mas às vezes nós colocamos isso em primeiro lugar. Queremos ter uma boa família, uma boa casa, um bom trabalho, um bom emprego, e às vezes colocamos isso em primeiro lugar. Mas quando nós começamos a ver para as coisas do alto, nós conseguimos ver com os olhos de Jesus Cristo, quando olha para aquele povo, como ovelhas sem pastor, como ovelhas que precisam do alento, do abraço, do cuidado,
da dedicação, da misericórdia. E isso, acho que dói o coração daquelas pessoas que de fato têm essa preocupação. Então, o que eu quero ressaltar é que todo mundo tem dom. E a gente tem que exercer esse dom. A gente tem que colocar em prática, pensando nas coisas do alto. Quando nós pensamos... Olha como é interessante, Lídia. Quando nós começamos a cuidar do outro, até parece que a nossa própria dor diminui. Parece, não, acho que diminui mesmo, né, Samuel? Diminui mesmo. Nossa preocupação diminui, nossas lutas internas diminuem, porque nós estamos realmente entendendo o nosso trabalho no reino de Deus. Que é cuidar mutuamente um dos outros, que é ter em conta, em voga, a importância da vida do outro. Eu fico impressionado com o pastor Ival, não é porque é meu pastor não, mas é porque a preocupação que ele tem, sabe? Interessante, eu fui falar com ele, pastor, a gente pode divulgar isso? Tudo que for para o reino de Deus, para evangelizar, para missões, meu filho, pode divulgar, pode falar, não tem problema. Essa é a preocupação, né? Não, e como é gostoso para a gente que está aqui, né, Samuel, ver um pastor assim, né? A gente sabe disso, a gente sabe, ele é exemplo para a gente, né? Porque eu nunca esqueço que ele pegava de final de semana, de domingo, vinha com o carro dele aqui, botava cestas básicas ali. Você vê que a igreja não cresce porque ela tem um canal grande, não, porque ela está bem localizada, não, é porque as pessoas têm um coração missionário, né? Exatamente. E começa pelo nosso líder, né? Ele pegava as cestas básicas de domingo e ia entregar aí para as pessoas, perguntando, tá precisando de alguma coisa? Isso é um exemplo para a gente, exatamente, né? Exatamente. Não tem como você ver isso e não querer fazer também, né? Exatamente. Então a gente tem que entender, Lídia, que devemos agir e utilizar os dons, nossos dons, para o reino de Deus. E tem, né, Samuel? E eu acho interessante que você colocou a igreja de Coríntios, né, que divergia, só para destacar isso daí, achei muito interessante, porque, por exemplo, a gente vê aqui, a gente trabalha com televisão, com comunicação, né, no mundo, um set de filmagem, uns castings, que são os testes de atores, enfim, de coisas, é tudo diferente, tudo uma disputa. Quando o reino de Deus, quando eu fui entender o reino de Deus, que não é disputa e cada um tem o seu lugar, aquilo quebra, aquilo cai, assim, você não se preocupa mais, e agora eu entendo porque eu não me encaixava lá naquela visão, sabe? É muito interessante isso, que você não tem mais aquela sensação de disputa, e aí começa a crescer, começa a se unificar e começa a acontecer, né? Interessante é que todo mundo tem o que ensinar, né? Então, quando nós temos o mesmo pensamento, mesmo sendo diferentes, nós começamos a ver, opa, eu posso ajudar aquela irmãzinha. E você é ajudado também. Ela não é minha competidora, né? Ela não é a minha adversária. Exatamente. Ali, mas eu posso ajudar ela, como que crescimento eu sei que nisso. isso vai ser bom para mim e benéfico para o reino como um todo, né? É verdade. E a gente percebe que às vezes as pessoas também vêm me ajudar. Sim. Interessante que ontem o Léo veio falar comigo, Samuel, olha, eu posso te dar um toque? Aí eu falei, pode, Léo, tranquilo. Manda ver. E eu gostei, sabe? A preocupação que ele teve. É bonito isso. Léo, Samuel, isso, assim seria tão legal. Mas aí, você faz se você achar que deve. Mas é uma orientação que eu te dou. Eu falo assim, não, valeu demais, obrigado pelo conselho. E a vida cristã é assim, Lídia, né? Esse entendimento que a gente vai crescer junto. Porque se você crescer, eu vou crescer junto, porque o que está crescendo é o reino. É verdade. Entendeu? É um pensamento coletivo, não é um pensamento comunista, mas é um pensamento coletivo no sentido de o reino vai crescer, o reino de Deus que vai prosperar, né? E ele vai avançar independente de nós, né? Exatamente. E passar para os outros também o que a gente sabe é muito interessante, porque é um legado. O reino continua avançando. Se você está fazendo e você sai dali, aquilo para, isso não é do reino de Deus, não é visão do reino de Deus, né? Talvez você pergunte para mim, Samuel, mas e quem não sabe o seu dom? Não sei se você ia perguntar pois isso pra mim. Sim. Quem não sabe? Quem não sabe, trabalha em todos. Olha aí, como? Trabalhem no máximo. Por exemplo, a gente olha a IPP aqui. Só a mocidade tem 13 áreas diferentes de atuação. Ajude nas que você consegue e que você acha que se encaixa melhor. Vou trabalhar com pequenos grupos, vou trabalhar no louvor, vou trabalhar ajudando nos congressos, no impacto. Trabalhe, não tenha medo. E ore a Deus, peça orientação a Deus.
Deus, onde o Senhor quer o que eu consigo fazer de melhor aqui, em qual área, assim. E continue fazendo, porque uma hora ou outra você vai encontrar o seu lugar no reino. É verdade. Porque se você passar em todos, com certeza, pelo menos em um, você vai gostar. Pô, esse aqui eu gosto, tal. Tem o Larissa, né? Larissa, ela gosta, ela, apesar de gostar de criança, ela prefere trabalhar com adolescentes. Mas como é que ela chegou a essa conclusão? Ai. Ela foi ajudando todas as áreas. Olha aí. Ela dirigia, ela pregava no culto dos jovens e adolescentes, ela dirigia o culto, louvava, tá aprendendo violão, dava aula na escola bíblica, cuidava de crianças junto com o departamento infantil e ajudava em tudo, todos os eventos e tal. Estava lá trabalhando. Mas ela falou assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Como ela chegou a essa conclusão, Lídia? Ela trabalhou em todas as áreas. Que coisa linda. E ela viu que naquela área ali ela tinha uma facilidade maior de desenvolver o seu dom. Samuel, você falou isso, me lembrou, olha só que coisa linda, da pessoa começar e vai alinhando, né, o corpo. O corpo, você pode ver que ele trabalha para se recuperar, né, a favor do corpo, para manter a saúde. Você vê a regeneração, a cicatriz, o corpo sozinho vai cicatrizando. Se vê um corpo estranho, se entra o espinho, ele joga para fora. Né? É muito interessante essa comparação de corpo, né, de como Deus faz perfeito e quando ele é alinhado, ele funciona. O cuidado com o corpo. Amigo do céu, a gente passou assim, ó, voando o tempo aqui. Meu Deus, pode deixar, amigo, pode deixar. Quero agradecer já, é sempre tão bom que a gente não vê o tempo passar correndo, Samuel. Que bênção. Não falamos de alguma coisa importante para não deixar passar sobre esse assunto? Tem alguma coisa que você acha que a gente não falou? Ou a gente conseguiu pincelar todo o assunto? Acho que deu para dar uma pincelada toda, sim, né? Creio que deu sim. Essa última também foi fenomenal, né? Comece a trabalhar em todos. Você vai se achando, é o corpo, daqui a pouco você está lá no lugar certinho, aí Deus começa a revelar seu dom, talento, você começa, que nem aconteceu com Larissa, né? Vai orientando, olha, isso aqui e tal. Eu sei, porque eu cheguei aqui, eu queria que Deus restaurasse essa área da comunicação para ele, e ele restaurou, e hoje eu vejo, meu Deus, não sou, né? Quem diria? Eu aqui, imperfeito, toda errada, né, Samuel? Aqui, assim, né, comunicando, falando, mas glória a Deus, porque ele usa as pessoas imperfeitas, né? Exatamente, glória a Deus por isso, né? Amigo, uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Quando você fez a minha primeira pergunta, Lídia, que se Deus poderia, porque Deus decidiu usar pessoas imperfeitas, eu acho que a pergunta deveria ser, porque mesmo ainda sendo nós imperfeitos, Deus nos utiliza, né? E aí eu respondo que é por sua graça, pela graça dele que nos dá o privilégio de servir e trabalhar em seu reino. Por isso, eu, você, todos nós que estamos aqui nesse momento, devemos colocar e ter em mente que o dom que nós temos é para exercer e para ser trabalhado dentro da nossa igreja e no reino como um todo. E você tem, irmãos, um chamamento essencial e importante, maravilhoso de Deus, que é trabalhar ativamente na expansão desse reino, anunciando o evangelho de Cristo a toda criatura. Então eu volto a repetir, Deus escolhe homens imperfeitos como eu, você, para o trabalho no plano perfeito. E dentro desse plano nós estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Cristo. Então que você exerça esse dom com sabedoria, com graça, com alegria, com regozijo, sabendo que é para Deus, não é em vão cada coisa que nós fazemos aqui. Amém, que bênção, Samuel, muito obrigado, sempre bom, sempre muito edificante. Deus tem te usado de uma forma que tem edificado a minha vida e eu creio que de muitas pessoas. Quero te agradecer a Deus, né? Porque é graça, é a graça do Senhor que faz a gente estar aqui. Obrigada. Eu falo que nem pastor Sandro, né? O que de bom que eu faço o mérito é de Deus. Graças a Deus a gente sabe, graças a Deus a gente sabe disso, que bom, o que é de bom vem dele, né, amigo? Mas obrigada por você estar aqui, por aceitar. Pelo convite, que Deus nos abençoe. Amém, eu sei que sua agenda é corrida, eu sei que você está lá, ó, e aceitou estar aqui, obrigada mesmo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Olha só, Samuel, vamos dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Olha só, a Adelina Duarte, a Eliandra
Sandra Mello, o Gelber dos Santos, a Maria Isabel, o Matheus da Costa e o Valdomiro Moreira. Eliandra, né, trabalha aqui com a gente, nossa secretária Eliandra, um beijo, que Deus abençoe muito a sua vida. Valdomiro também, Miro Moreira, está de aniversário hoje, que Deus abençoe, irmão, a sua vida. E todos vocês que estão de aniversário, né, nossos parabéns. Parabéns aí, né, para eles. Parabéns, que Deus abençoe muito. E a gente fica por aqui, né, nesse papo tão bom, mas amanhã a gente está de volta, a gente espera por vocês. Fiquem com Deus e até lá.